Olha, o governo está assinando uma portaria que obriga a produção de rádios com a frequência estendida do FM aqui em São Paulo. É a sequência da migração do AM para o FM. Nessa edição de segunda-feira aqui do Jornal da Manhã, nós estamos recebendo em nossos estúdios o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Ministro, bom dia, obrigado pela gentileza da visita. Bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É verdade, essa portaria está sendo publicada hoje. Aliás, no dia do rádio, parabéns a todos aqueles que trabalham com o rádio. É uma alegria com o ministro das Comunicações também estar aqui hoje com vocês, tendo a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente. Essa é uma portaria muito importante, porque ela dará oportunidade para que no Brasil surjam inúmeras outras emissoras. Uma aspiração acalentada há muito tempo e que agora será possível com essa medida, usando essas novas emissoras, a faixa estendida. Isso será de caráter obrigatório a partir de janeiro de 2019. As indústrias já estarão a partir de agora se preparando, produzindo. Tivemos uma reunião com elas, todas elas, alguns meses atrás, onde definimos a publicação dessa portaria para o presente ano ainda, o que acontece no dia de hoje. Elas terão um ano para se preparar e a partir de janeiro de 2019 será de caráter obrigatório. Toda a indústria que produz equipamentos de áudio e vídeo serão obrigadas a produzir os equipamentos com a faixa estendida. Porque para explicar, o prefeito, com a desativação da TV analógica, o áudio da TV passa para as emissoras de rádio. E em uma frequência de TV cabem centenas de rádios, né, que vêm do AM para o FM, é isso, né? Exato, Thiago. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução na radiodifusão no Brasil. Nós estamos vivendo, em primeiro lugar, o desligamento do sistema analógico de televisão, que é bastante arcaico. Hoje a renovação na tecnologia ela é muito rápida. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, e todo o seu entorno na região metropolitana, nós não temos mais nenhum sinal de televisão analógico, é tudo digital. E na medida em que as televisões desligam esse sinal, nós teremos dois desdobramentos muito importantes. O primeiro é que as operadoras de telefonia móvel vão ocupar essas faixas. Então aqui na cidade de São Paulo, em algumas semanas já, nós vamos ter uma sensível melhora na qualidade do serviço prestado pelas operadoras. Os nossos celulares, por ouvinte que não conhece bem a questão, eles vão funcionar muito melhor, em especial o modelo 4G. Isso vai beneficiar milhões de pessoas na grande São Paulo, na cidade de São Paulo inclusive, em todo o Brasil, na medida em que as televisões desligam o sistema analógico. E também um outro desdobramento, que é com a publicação dessa portaria hoje, as rádios podendo surgir novas rádios com as emissoras ocupando esse espaço que estará vazio. O que é a faixa estendida? Vamos explicar para os nossos ouvintes. Joseval, hoje você vê no painel o número 88 é o número 108. Isso. É o primeiro número à esquerda do dial do rádio. É o primeiro número à esquerda 88, do dial. A partir de agora, com essa portaria, nós teremos a produção de equipamentos onde no dial vai aparecer número 76. Ah, sei. 76 então, e é nessa faixa que estarão as novas emissoras? Nessa faixa que estarão as novas emissoras. Todas elas? Todas elas. E a onda média acaba? A onda média caminha para acabar, não em caráter compulsório, mas não tem nenhum sentido, com o passar dos anos, que as emissoras operem em onda média, por conta do custeio, por conta dos equipamentos que já estarão bastante envelhecidos em termos de tecnologia. Sim. Tanto é que nós estamos migrando no presente ano aproximadamente 1.000 emissoras de AM para FM. Nossa. E a nossa, mais uma pergunta minha, a nossa Jovem Pan é 100.9. Uhum. Ela perde o 100.9 e vai para o 76, 77, 70? Não, o grupo pode ter... Ou é só o AM? É o AM que vai. É o AM. É só o AM. E o FM continua como está? Continua como está. Agora, o ministro, uma outra dúvida. A gente sabe que o rádio do futuro é a internet. Muitos ouvintes agora estão nos acompanhando pelos aplicativos de celulares, pelos tablets. E, obviamente, é um serviço que muita gente reclama de baixa qualidade. As empresas muitas vezes cobram os preços abusivos pelos pacotes. De que maneira o governo fiscaliza isso? Bom, primeiro, Thiago, com a digitalização,
os rádios vão ter um poder muito maior. Não haverá um celular no mundo que não esteja se transformando em rádio, não é? Então, o tempo vai passar, como está passando, mas os rádios continuarão. E continuarão com muito mais presença, com muito mais força. E num futuro que não está muito longe, eu acredito que em torno de 15 anos, nós teremos no Brasil também a digitalização, não é? E isso vai fazer com que a rádio digital possa ser estendida a todas as rádios e por todo o território nacional. Vera, professor Vila. Ministro, o senhor é presidente do PSD, né? O Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, é do seu partido. Como é que está a campanha presidencial dele? O Vila vai direto no coração, né? Obrigado, o rádio não Vila, pode parar, o senhor mesmo disse, ministro. Obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui com você. O Henrique Meirelles, eu sempre tomo muito cuidado de estar, na qualidade de presidente licenciado do partido, sintonizado no mesmo discurso que ele. Ele não se coloca como um candidato a presidente, ele tem tido muita maturidade nas suas reflexões sobre o tema, mas eu tenho dito sempre que ele não é candidato, mas ele é um presidenciável, que amanhã pode se tornar candidato, por sua história, sua formação, pelo trabalho que faz à frente do Ministério da Economia, mas ele não é candidato, o partido não tem ele hoje como candidato, até porque não é essa a vontade dele, isso tem que ser respeitado. Mas o partido entende sim que a partir de janeiro, quando iniciarmos as discussões para examinar a posição do partido nas eleições do ano que vem, ele é um nome que será analisado, é um presidenciável. De presidenciável passar a ser candidato é um longo caminho, mas ele tem todas as condições para ser um bom candidato e todas as condições para, no caso de ganhar as eleições, até ser um bom presidente da República. Mas definitivamente ele hoje não é candidato. Insistindo um pouco na pergunta do professor Vila, o PSD, desde que surgiu, tem sido aliado, ora do PSDB, ora do PT, ora do PMDB, uma espécie de um pêndulo aí, tem sido um partido pêndulo e não tem lançado candidatos próprios a eleições majoritárias, ministro, com ênfase em fazer bancadas. Por que isso mudaria em 2018 e não seria mais lícito imaginar que o partido, na hora H, vai desistir de lançar o Meirelles, vai, de certa maneira, abafar essa candidatura em nome de uma aliança mais ampla? Bom, primeiro, Vera, prazer estar aqui com você, nós participamos apenas de uma eleição no ano de 2014. De 2012 também já era majoritária? Não, nacional. Uhum. 2012 foi uma candidatura natural a do Serra, não tinha como não apoiá-lo para prefeito, e até porque existe uma grande aliança dos quadros do partido com o Serra aqui no estado de São Paulo. Mas em 2014 nós tínhamos na fundação do partido, no primeiro passo para sua consolidação, o ingresso no partido de aliados do então governador Jacques Wagner, do PT. E naquele momento eram 11 deputados que se filiaram ao partido, 6 deles da Bahia, que fizeram que tivéssemos um compromisso para as eleições de 2014. Isso é público, todos sabem, não é? E foi uma eleição única e, que eu me lembre, quase que uma aliança única com o PT. A partir de agora, o partido está enraizado, tem luz própria, se consolidou, e a tendência sempre é procurar ter uma candidatura própria. Aonde não tiver candidatura própria, é evidente que vamos fazer uma aliança. Ainda é um partido novo, jovem, que não, infelizmente, não terá condições de ter candidatura própria em todos os lugares. Mas já em 2014, elegemos 2 governadores no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, não é pouco para um partido que disputava a sua primeira eleição, 4 senadores, e agora nós vamos ter um desempenho, acredito que um pouco maior, mas para a eleição de presidente, o Meirelles é um presidenciável, e temos também a oportunidade de fazer alianças. Todos conhecem os pré-candidatos, os nomes aí disponibilizados, não é? Além do Meirelles, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito João Dória. E eu acredito que a posição do partido passará aí por uma análise num quadro com esses nomes. Quero voltar ao rádio, prefeito. Foi isso, Vila? Te atende? Não. Tá, eu ia até perguntar mais uma outra questão, mas eu deixo o José Valdo. Tem a política parte 2, tá bom? Não é que eu quero voltar num assunto trágico para nós radialistas, que é a Voz do Brasil, essa excrescência. Já que o rádio vai aumentar muito, dá uma estação de rádio para o governo e ele faz a Voz do Brasil o dia inteiro. Já tem, né, José Valdo? O governo já tem, né? Mas agora, com essa nova tecnologia,
dá uma estação, ele faz Voz do Brasil o dia inteiro, propaganda oficial à vontade e lidera o rádio brasileiro. Qual é a dificuldade, hein, ministro? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional. Nós temos no Congresso Nacional uma presença muito forte dos parlamentares do Norte e Nordeste. Em geral, os parlamentares da região Sudeste e Sul do país, eles defendem a extinção da Voz do Brasil ou a mudança de horário. E os parlamentares do Norte e Nordeste, que têm uma convivência maior com a Voz do Brasil, sempre vêm com a tese de que não deve ser extinto, e eles são maioria no Congresso Nacional. Nós mesmos, no início do nosso mandato, examinamos a questão e nos esforçamos para que isso fosse mudado, e veio uma reação muito grande do Congresso Nacional. Acredito que com o tempo o Congresso vai amadurecer e perceber que depois de tanto tempo, como tudo na vida, é hora de haver uma transformação. O senhor é a favor do fim da Hora do Brasil? Eu sou a favor. Tá, deixa eu perguntar uma questão. O senhor é candidato Vamos fazer apenas os nossos comerciais. Ah, sim, ok. Vamos fazer uma... Nós estamos recebendo hoje a visita do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, e ele veio aqui no Dia do Rádio. Eu gostaria de voltar ao tema e abrir esse espaço, perguntando para ele esclarecer o que é essa pulverização de emissoras de rádio que o senhor falou, que será muito maior o número de emissoras que haverá no Brasil. Isso quer dizer que nós vamos ter rádios de quarteirão oficiais agora, é isso? Não, Joseval, e eu tenho dito sempre que nessa nova fase, com a ocupação da faixa estendida, nós deveremos ter critérios muito rigorosos de ocupação nesse espaço. No passado recente, no passado distante, houve uma politização muito grande da ocupação de espaços por emissoras que não estavam habilitadas, com loteamento de rádios, de televisões, o que não foi saudável, o que contribuiu para que o usuário, o consumidor, o ouvinte não tivesse acesso ao que de melhor pode haver na programação. Com emissoras como a Jovem Pan e outras que têm credibilidade, história, e são essas emissoras, são centenas pelo Brasil que têm essa credibilidade, que devem ocupar esse espaço, para que a gente possa aproveitar esse novo espaço para ser ocupado com qualidade, com bom entretenimento, com boa programação. O senhor falou também que vai melhorar muito a comunicação pelo celular. Isso começa quando? Já começou, porque na medida em que as televisões deixam de veicular seus sinais do sistema analógico, ao desligar o sistema analógico, as operadoras de comunicação móvel, elas ocupam esse espaço e melhoram a qualidade da sua operação via 4G. O senhor é candidato, desculpa, velho. O senhor é candidato em 2018? Não, eu queria ainda mais uma pergunta. Não, tudo bem. Depois eu libero. O Josival está numa aliança comigo. A minha vida Faz umas 2 semanas, o ministro, nós entrevistamos aqui um deputado, ele tem um projeto de lei que obriga os celulares a liberar a frequência de rádio, porque você às vezes compra um celular e essa frequência do rádio não é liberada porque te obriga a pagar um pacote de internet para que você possa ouvir os aplicativos. Isso é possível obrigar também as empresas a entregar um aparelho com a frequência liberada? O México já fez uma lei a respeito, o senhor tem conhecimento? Com certeza chegará esse dia. Assim como a indústria, que passará a partir de agora a ser obrigada a produzir, não é, os equipamentos de áudio e vídeo com essa faixa estendida, nós teremos sim em breve esse momento. É algo que tem que ser estudado com muito cuidado, não é? Existem investimentos que são planejados para essas grandes empresas no curto, no médio e no longo prazo, e como tudo na vida precisa haver um equilíbrio, mas com certeza chegará em breve esse dia. Em que o ouvinte vai ouvir o rádio pelo celular. Com certeza. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor ministro. O senhor é candidato em 2018? Vila, eu já estou há algum tempo na vida pública. Aqui na cidade de São Paulo, cidade que eu nasci, que eu estudei, onde sempre vivi, fui já vereador, vice-prefeito, prefeito 2 vezes, secretário, e assim no estado de São Paulo, em Brasília, 2 vezes deputado federal. Então, quem está na vida pública, é saudável disputar as eleições. Eu gostaria sim de colocar o meu nome, mas não é uma obstinação. Caso existam circunstâncias, eu vou disponibilizar sim meu nome para algum projeto, mas isso estudado com muito cuidado, com o meu partido, com aliados, mas essa possibilidade existe. O senhor está na vida pública, é um político, o que o senhor pensa sobre o atual prefeito de São Paulo, que diz que não é um político, mas
faz um caminho para se candidatar à presidência no ano que vem. O João Dória, ele faz um bom trabalho na prefeitura. O momento na prefeitura de São Paulo é um momento difícil. Primeiro pela herança que ele pegou. Uma herança pesada, todos sabem. Difícil, não é? A cidade parada, a administração parada. Depois pela conjuntura econômica que passa o país, com as receitas da prefeitura diminuindo. Então o momento é difícil. Mas ele é um bom comunicador, ele consegue resgatar com o tempo a autoestima do paulistano, né, que perdeu a autoestima de morar na cidade de São Paulo por conta das circunstâncias e dos problemas da cidade. E está se tornando um grande quadro político do Brasil. Ele fala que não é político e não é da política, mas é evidente que é. Senhor, como político, vamos ver se dá uma resposta não política. Entre ele e o Geraldo Alckmin, quem tem mais perfil de candidato numa eleição presidencial como a de 2018, ministro? Essa pergunta vinha do Vila, veio de você, Vera. Pois é, a gente está numa dobradinha aqui, o senhor Joseval, eu com ele. Justo você, que punhalada. Vamos lá. Os dois têm qualidade. Sem ser tucano. Os dois têm qualidade, os dois têm base eleitoral, os dois têm bons números de avaliação, não é? Representam bem o Estado e seriam bons candidatos. Eu tenho certeza absoluta que precisa haver um entendimento entre eles. Eu tenho dito sempre que nos últimos 20 anos o PSDB governou bem o Estado de São Paulo, tanto é que tem tido sucessivas reeleições. E é evidente que se tivesse a unidade do PSDB com pessoas como o João Dória, o Geraldo Alckmin e o José Serra, eles saem unidos de São Paulo e fortalecidos de São Paulo, num projeto nacional que vai ter de parte do Brasil inteiro uma visão de força. Então, é mais importante do que responder avaliando cada um dos dois, a minha resposta, porque eu tenho feito isso em todas as reuniões políticas que participo, é que nós temos que aguardar para ver se São Paulo estará unido, em especial esses três players da política paulista. Se eles estiverem unidos, o projeto nacional que eles defenderem será um projeto muito forte. Desculpa, só para aproveitar, claro. Como o senhor falou do governo de São Paulo, falou do Geraldo Alckmin, do Serra, tem uma notícia hoje na Folha de São Paulo de que a promotoria aqui de São Paulo resolveu não aceitar fechar um acordo para receber provas da Odebrecht referentes à Lava Jato, porque não concorda com os termos da leniência fechada. Além desses que o senhor citou, o ex-governador José Serra, o governador Geraldo Alckmin, o senhor também é citado nesse acordo. Como o senhor está tratando essa questão da Lava Jato, ministro, e o que o senhor vê, como o senhor vê o desdobramento disso eleitoral aqui? Eu trato com a humildade que quem está na vida pública deve tratar. Eu enfrento com tranquilidade. No caso específico, por exemplo, da matéria citada, são obras do governo do Estado que tinham convênios com a Prefeitura de São Paulo. E eu acho que quem está na vida pública precisa estar sempre à disposição. Como até aqui hoje, você está perguntando, eu respondo tranquilamente, eu sempre agi corretamente, mas nós temos a obrigação de estar à disposição da justiça, da imprensa. Eu não sei se você recorda, Vera, o Thiago recorda, quando eu fui prefeito de São Paulo, eu me encontrava com a imprensa diariamente. E tinham dias difíceis, não é? Porque às vezes a administração errava aqui, acertava colar, tinha dificuldade de enfrentar alguns problemas. Mas quem está na vida pública e não quer enfrentar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, não deveria estar na vida pública. Falando em vida pública, perguntar para o senhor, qual é a posição do seu partido, o senhor como presidente do PSD, em relação à segunda denúncia que já foi encaminhada pela Procuradoria-Geral da República para a Câmara dos Deputados, que envolve o presidente da República denunciado pela PGR por formação de organização criminosa e obstrução da justiça? Olha, Vila, essa segunda denúncia, que no fundo é uma continuidade da primeira, ela, todos conhecem, ela está carregada de polêmicas, de dúvidas em relação não ao seu mérito, porque isso é uma questão da justiça, mas em relação à maneira como ela foi encaminhada. Eu percebo no meu partido, é uma decisão individual de cada deputado, o partido não vai fechar a questão, mas que há uma tendência grande em entender que ela não merece ser apreciada, que a justiça depois no momento certo possa investigar, mas que faltam dados para penalizar e com uma decisão tão grave que afastar um presidente da República por conta dessas circunstâncias. Ministro, quem faz a pergunta para o senhor agora é o nosso companheiro de Brasília, José Maria Trindade, que vem por imagens no Jornal da Manhã. Oi, Zé Maria, bom dia.
Pois é, muito bom dia, ministro, bom dia a todos. Olha, ministro, nós estamos aí perto de uma grande mobilização partidária, né? Haverá uma abertura aí da janela para a troca partidária. Já existe ali uma disputa pesada entre DEM e PMDB. E como fica o seu partido, ministro, né, nesta movimentação? Movimentação em relação ao quê, Zé Maria? A troca de partido, né? O seu partido deve crescer ou perder deputados aí nesta janela, nessa troca de abertura, né? A legislação vai permitir. O PSD é um partido novo. Os deputados, senadores que hoje militam no partido, eles ingressaram recentemente, participaram da sua construção. Eu acredito que, como qualquer partido, possa ter um outro parlamentar que entenda ter um caminho melhor, mas na grande maioria os membros vão ficar e muito possivelmente alguns também ingressarão no partido. O senhor está articulando para aumentar o partido? Não, eu estou afastado da presidência do partido, estou licenciado e não participo desse processo. É evidente que essas conversas acontecem no âmbito do Congresso, na Câmara dos Deputados, coordenado pelo líder e demais deputados ou dirigentes estaduais. Em relação à reforma política, o prefeito, o Brasil perdeu de novo uma chance de fazer uma reforma política que fosse boa para a população e não para os partidos? Não, essa reforma que foi aprovada já foi um grande avanço, Thiago. Nós aprovamos o fim da coligação proporcional. O Brasil tem duas grandes excrescências no sistema político. Duas. A primeira delas é a coligação proporcional. Eu sempre achei uma vergonha. Os partidos se juntam nas eleições e uma semana depois das eleições já estão divergindo e o eleitor não entende nada. Como é que você está no palanque junto e depois está afastado? Mas mesmo assim só para 2020, né? Só para talhar. Não, já para 2020, porque não teria nenhum sentido aprovar para 2018, porque 2018 é o ano que vem. Os partidos, os parlamentares estavam preparados para disputar as eleições coligados. Então eu acho que mais do que correta a decisão. Então não é que só para 2020, já para 2020 é muito positivo. A outra... Desculpa interromper o ministro. Tem tantos países, o Brasil é tudo lento, por isso que nada acontece, né, ministro? A eleição é no ano que vem. Puxa vida, nós estamos aí há 12 meses. Poderia já ser para essa próxima. A impressão que dá que é feita para 2020, para o Congresso em 2019, mudar de ideia e empurrar para 2022, né? Não muda, Vila, porque é uma PEC, né, uma emenda à Constituição, 308 votos na Câmara. Sim. E 2/3 no Senado. Sim. É muito difícil mudar. Não terá circunstâncias, a sociedade está vigilante, os meios de comunicação estão vigilantes, isso não muda mais. E o que poderia mudar também, quem sabe essa semana muda, porque ainda tem tempo de colocar num dos projetos, é o fim da mudança de partidos enquanto está com mandato. Porque o eleitor, ele vota no cidadão e no partido. Então, isso é uma coisa legal, existe no Brasil. Agora há pouco o Zé Maria me perguntava, e eu respondi com naturalidade, porque são as regras, mas também é uma excrescência. Quer dizer, você vota num partido porque você também se identifica com num candidato por se identificar com ele e com o partido. Se ele quiser mudar de partido, abra mão do seu mandato ou espere concluir o mandato. Mas a criação do PSD não se deu justamente com um monte de gente mudando de partido? E agora essa semana vamos ter uma série de mudanças, como o Zé Maria mesmo está aqui lembrando. É a regra. Se existe uma regra, não tem como você não atender a regra, senão você desaparece. Mas eu sou contra, eu acredito que isso em nada contribui para você legitimar os partidos e dar mais transparência ao processo. Então, se a gente conseguir acabar com essas mudanças, enquanto o cidadão tem mandato, e com a coligação não proporcional, 90% da reforma política foi feita. Acredite em mim. E cláusula de desempenho? Já está aprovada também. Mas o senhor é a favor também? Só a favor. Mas a cláusula de desempenho, ela tem mais apelo popular. Mas diante da coligação proporcional e da mudança de partido, ela representa 10% do avanço da modernização e da moralização. O que moraliza mesmo é a proibição de parlamentar mudar de partido e a proibição da coligação proporcional. Vai ser uma grande moralização. E o financiamento das campanhas? O senhor acha que tem que ser feito de que forma? Eu defendo o financiamento público. Diferentemente de alguns que têm constrangimento, eu acho que o financiamento público no Brasil hoje é a moralização do sistema. E com o dinheiro saindo de onde? O senhor tem uma ideia da fonte? E eu mudei a minha opinião. Até um ano atrás, eu era totalmente contra o financiamento público, com as coisas que vieram a público. Fica claro que é um sistema falido. E seria proibida a contribuição particular? Eu defendo a proibição. Mas pessoa física poderia?
Ou não? Com limites muito rigorosos, porque senão começa a haver o cambalacho. Isso é para acabar com o ingresso das grandes empresas na corrupção. É isso que o senhor pretende? Joseval, não deu certo. Não deu. Não deu certo. Vamos ser claros. Não deu certo. Quem acha que deu certo não está lendo jornal, não está tendo acesso às informações. Lá de lá. O modelo se esgotou. Quem sabe um dia possamos retomar. E eleição tem custo. Se você não tiver um recurso público, vai ter caixa 2. E aí não contribui com uma proposta para melhorar. Já falando nisso, ministro, nesse terreno minado, que é isso que acho que também interessa mais o nosso ouvinte, e falando em dinheiro, como é que o senhor viu um ex-companheiro no ministério do senhor tendo um apartamento de 51 milhões de reais? É triste. É triste. E esse momento que o Brasil passa, ministro, o senhor acha que com a Lava Jato haverá uma virada de página? Já está havendo essa virada de página? Acho que daqui para frente é um mecanismo permanente de fiscalização. Felizmente o mundo mudou, os instrumentos de fiscalização mudaram, a sociedade está mais atenta, está mais madura. É um processo de evolução do país. E só aproveitando, ministro, a Procuradoria-Geral da República não encontrou indícios de irregularidades na implantação do projeto da inspeção veicular aqui em São Paulo. Eu pergunto para o senhor, isso já é uma página virada? Agora, para os paulistanos talvez não, porque sentem a falta de uma inspeção veicular, que, claro, geram muitas críticas por causa de taxa que se pagava, da dor de cabeça de levar o carro. O que São Paulo deveria fazer nesse sentido, ministro? Olha, Tiago, primeiro era um programa bem avaliado e necessário. A nossa universidade aqui de São Paulo, a USP, ela tem estudos disponibilizados publicamente que levam à constatação de que nós aqui nessa mesa, que estamos participando do debate, nós vamos viver 2 anos a menos por conta da poluição na cidade de São Paulo. É um dos principais problemas de São Paulo, é a poluição do ar. E 70% dessa poluição vem dos veículos. O programa era muito difícil, precisou ter muita coragem para implantá-lo. Não é fácil você obrigar os proprietários de veículos a fazer a sua fiscalização anualmente. E, infelizmente, esse programa foi abandonado. De difícil implantação, e espero que um dia a gente não se arrependa disso. Ministro, só para fechar com outro tema da sua pasta que a gente tratou pouco, que é a questão da ciência, foi encerrado o programa Ciência Sem Fronteira, tem muitas bolsas, muita discussão sobre descontinuidade ou redução de bolsas científicas em universidades. Como é que o governo está tratando isso? As restrições orçamentárias atingiram em cheio esse setor e isso não causa risco para esse futuro do Brasil ao qual o senhor estava se referindo? Bom, primeiro, Vera, só para registrar, esse programa hoje está afeto ao Ministério da Educação, mas eu tenho a minha opinião e não vou deixar aqui de exteriorizar. É um programa que no início tinha os seus méritos, mas foi totalmente desvirtuado. Deixou de ser um programa voltado à formação das pessoas para ser um programa de caráter eleitoreiro. Não é? Isso é público, acabou sendo um programa de dimensões incompatíveis com a realidade do Brasil, aliás, desnecessárias, não é? Com quase que milhões de pessoas se habilitando para fazer a sua formação no exterior, e isso não tem nenhum sentido, não é? Nenhum país do mundo faz isso e tem condições de fazer. E o resultado não poderia ser bom, como não foi bom. Então, custos muito altos, resultados muito ruins. É um programa que tem seus méritos na sua concepção, que deve sim continuar, mas numa dimensão totalmente diferente e com uma visão totalmente diferente. Ministro Gilberto Kassab, agradecendo a sua presença aqui conosco, nós gostaríamos ao final, que o senhor abriu com isso, uma mensagem sua do Dia do Rádio para os nossos radialistas do Brasil. Aqui vai uma mensagem de quem se sente muito feliz hoje, Joseval, de circunstancialmente ser parceiro dos radialistas na condição de também ministro das comunicações. O rádio, que sempre teve um papel muito importante na comunicação, no Brasil, na construção e crescimento do nosso país, ele tem uma peculiaridade que o diferencia dos outros instrumentos de comunicação. O rádio tem ficado com seu prestígio, com a sua força, com seu poder de comunicação e vai continuar. Haja vista a própria discussão aqui no programa de hoje, com a oportunidade que teremos da ampliação com o uso da faixa estendida, não é? Por novas emissoras,
ainda aqui levantado pelo Thiago, a obrigatoriedade que muito em breve terão a indústria da produção de celulares para que eles se tornem compulsoriamente rádios dos celulares. Isso mostra que existe planejamento de médio e de longo prazo, porque o rádio continuará, os radialistas continuarão, e isso é muito positivo. Então eu deixo aqui meu abraço, meus cumprimentos a todos vocês que fazem do rádio esse grande instrumento da fiscalização no Brasil, do entretenimento, da boa programação, e nada melhor do que estar aqui na Jovem Pan, não é? Com o Joseval Peixoto, que quando eu era criança transmitia os jogos do meu São Paulo, então e isso para mim é muito bom. Eu nunca passou por mim que um dia eu seria ministro das Comunicações e tá aqui com o Joseval, meu amigo. Que o São Paulo estaria ameaçado ídolo, de rebaixamento. E transmitir os jogos do meu São Paulo e cumprimentando ele, ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os radialistas. Parabéns a todos vocês, muito feliz de estar aqui hoje tendo essa oportunidade.